Fala galera, eu sou Bela Ramalho, militante lésbica do Coletivo Bill, e essa é mais uma edição do J Beauty, o seu jornal LGBT. Se você nos vê toda quarta-feira, às 19h30 na TV Caravelas, descobrindo um novo jeito de fazer televisão, reveja essas e outras edições no canal do youtube.com/coletivobil. Mas se você já nos acompanha no youtube.com/coletivobil, não deixe de ir lá curtir, compartilhar, comentar, deixar sua dica de filme, de livro, de música e deixar um recadinho pra gente, né, que também a gente faz, né, tem essa ligação aí muito legal e eu conto com a colaboração de vocês, beleza? Vamos seguir com o jornal? Infelizmente, nós vamos começar com uma notícia muito triste, né? O movimento nacional LGBT está de luto. Morreu aos 68 anos João Nery, ativista e militante do movimento de homens trans, vítima de câncer, no Rio de Janeiro. Ele deixa filho, esposa, amigos e muitos admiradores que compartilhavam da sua luta e da sua resistência. João já enfrentava a batalha com o câncer desde o ano passado. E neste ano foi afirmado pelo mesmo que o câncer já havia chegado ao cérebro. Então ele soltou um vídeo, né, um comunicado, falando, ele pediu aos seus admiradores, como homens trans, né, não deixassem a luta e fossem mais unidos. Né, isso a gente já falou também em edições anteriores aí do J Beauty. Né, ele falou, se unam, não oprimam os nossos irmãos já oprimidos por tanta transfobia e sofrimento. Um trans masculino não precisa ser sarado, nem ter barba, nem se hormonizar ou ter pênis para se operar. Basta saber quem são e que sentem do gênero masculino. Vamos nos respeitar, nos unir, nos fortalecer e, sobretudo, ensinar os homens cis o que é ser um homem sem medo do feminino. Ele declarou. Com um quadro de insuficiência respiratória, ele foi internado no dia 6 de outubro, mostrando evolução dias após a internação. Ele fez publicações em suas redes sociais, demonstrando estar sendo bem cuidado. Com o seu quadro em melhor estado, João gravou um vídeo para ser transmitido no Prêmio Cláudia, onde ele concorreu e ganhou na categoria Eles por Elas. João passou a ser conhecido como o primeiro homem trans a fazer a cirurgia de mastectomia no Brasil. Passou então a dar palestras e entrevistas pelo país em prol das causas LGBT, focando na luta e visibilidade de homens trans, além de ser autor de 4 obras, como Viagem Solitária, que pode virar filme, talvez, estão vendo aí, e outro que ainda será publicado. Na obra Viagem Solitária, João relata todas as dificuldades para lidar com a transfobia vivida ao ser considerado mulher de forma errônea ao nascer, até se entender de fato como homem trans, lutando pela sua identidade em uma época de nenhuma visibilidade ou representatividade. Por meio dessa invisibilidade, chegou a mudar os documentos de forma ilegal, perdendo sua formação legal de psicólogo. Na época, cirurgiões também eram processados por realizar a mastectomia em pacientes como o João. Em uma entrevista a Marília Gabriela e Jô Soares, João relata: tudo que vivi contribuiu para o que eu hoje sou. Tudo é válido. Eu adoro a Joana, de verdade. Sem ela, eu não teria chegado ao João. Comigo não tem esse negócio de vou apagar meu passado. Quero esquecer que fui mulher. Eu acho ótimo. Se eu tivesse nascido em um corpo de homem, talvez eu tivesse virado um babaca qualquer. Ao longo de sua vida, foi homenageado diversas vezes por coletivos trans e LGBT, por meio do reconhecimento do seu trabalho. Deu nome também ao PL 5002 de 2013, Lei de Identidade de Gênero de Jean Willis, do PSOL, e Érica Cocai, do PT. A lei visa garantir o direito de pessoas trans para que possam fazer a retificação dos documentos e para que sejam respeitadas da forma correta. Ano passado foi inspiração a personagem Ivana, Carol Duarte, na novela Força do Querer da TV Globo, sendo o primeiro personagem trans das novelas brasileiras. João continuou lutando, militando e defendendo os direitos humanos das minorias até os seus últimos dias. João Nery, presente.
E em Ipatinga, estudantes espalham cartazes contra a LGBTfobia na escola após o colega sofrer ofensas. Estudantes da escola estadual Maurílio Albanese Novaes, em Ipatinga, espalharam cartazes pela escola contra a LGBTfobia depois que um colega foi alvo de ofensas no grupo da sua turma no WhatsApp. As ofensas começaram durante uma conversa sobre política. João, que está no 2º ano do ensino médio e é transexual, expôs sua opinião sobre um candidato e uns 5 alunos acabaram levando para o lado pessoal. Disseram coisas horríveis como: "Para mim, viado e ladrão é a mesma coisa, é errado do mesmo jeito", contou João ao Razões para Acreditar. E outros falaram para eu virar homem, que eu não iria sofrer homofobia no governo do seu candidato. Mandaram ainda um áudio cantando: "3 viados foram passear, veio Bolsonaro e pá, 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 pá". A parte que mais machucou João foi quando debocharam da sua transexualidade. Falaram: "Se você é mulher, eu sou o Batman". Foi bem pesado para eu ouvir tudo isso. E ninguém do grupo digitou uma palavra para me defender. Era eu contra todos eles, relatou o João. Ele não quis relatar as ofensas para os professores para não ser acusado de vitimismo, mas suas amigas não conseguiram ficar caladas. Elas contaram para os professores, que decidiram tirar pontos de comportamento dos alunos que agrediram João gratuitamente. A direção da escola também deu uma suspensão de 1 dia para esses agressores. Além disso, amigas de João e outros estudantes espalharam cartazes pela escola com frases contra a LGBTfobia para mostrar que novos casos como o de João não serão tolerados ou passarão impunes. Me senti acolhido e foi importante porque parecia que todo mundo estava contra mim, porém a maioria da escola ficou do meu lado. Em seu Instagram, João mandou um recado: "Mesmo ameaçado, serei cada vez mais viado". É isso aí, arrasou. Que sirva de lição, que seja exemplo para outros alunos também não cometerem esses erros, né? Por favor. LGBTfobia, não. E a mulher trans que votou e apoiou a candidatura do Trump agora chora por perda de direitos. Boa parte da comunidade LGBT nos Estados Unidos também alertou para o perigo que Trump representava, mas a atriz e ex-atleta Caitlyn Jenner acreditou que ele protegeria a população LGBT. Bem, não é o que está acontecendo, né? Não é o que ele está fazendo. Segundo a Rio Gay Life, Caitlyn Jenner, mulher trans, foi ao Twitter para criticar as últimas decisões do presidente nos Estados Unidos, o Donald Trump. Seria algo naturalmente esperado se não tivesse sido Jenner uma das maiores LGBTs defensoras da candidatura Trump à presidência. Embora a maior parte do movimento alertasse dos perigos, ela acreditava que o republicano faria um governo em que toda a população norte-americana seria respeitada. O jornal The New York Times revelou que o governo de Donald Trump pretende revogar o direito adquirido que permitem às pessoas trans a trocar de gênero e nome nos documentos oficiais, carteira de identidade, etc. Segundo a reportagem, o governo pretende levar em conta, para a definição de masculino e feminino, apenas o órgão sexual com que a pessoa nasce. Na rede social, Jenner postou uma imagem com a frase: "Pessoas trans não serão invisibilizadas". Nos comentários, as pessoas lembravam que não faltaram sinais de que Trump agiria contra LGBTs e que a postagem da atriz vinha tarde demais. E é o que acontece, né, querida? Por favor, aprendam com seus erros. Essa é apenas mais uma das medidas do governo Trump contra as pessoas trans. Ele já havia cancelado o direito de alunas, alunos e alunes de usarem os banheiros nas escolas norte-americanas conforme o gênero que se identificava. A medida havia sido autorizada no governo Barack Obama, e evangélicos conservadores exigiram de Trump a revogação e foram prontamente atendidos. Trump também tentou excluir transgêneros das Forças Armadas e impedir o acesso de pessoas trans ao serviço militar. Ele também vetou a pergunta sobre identidade de gênero no censo populacional norte-americano. Espero que as pessoas LGBTs tenham aprendido, tenham sentido aí, como que vai ser esse governo. E aqui no Brasil só começa.
Bom, menino de 8 anos morre em comemoração pró-Bolsonaro após o resultado das eleições de segundo turno. Segundo a Carta Capital, o menino morreu na noite do domingo, dia 28, em Ponta Grossa, no Paraná, após ser atingido na cabeça por um disparo de arma de fogo. O tiro teria sido acidental, de acordo com a polícia. Segundo os pais da criança, um amigo da família estava manuseando a arma quando foram disparados 2 tiros. Um deles atingiu a criança, explicou um integrante do Corpo de Bombeiros. Os pais colocaram a criança em um carro e seguiram em busca de um hospital. No caminho foram socorridos por uma ambulância, mas, infelizmente, o menino morreu no local. O acusado, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante. A polícia militar apreendeu a arma. Testemunhas comentaram que o homem estava comemorando a vitória do dito cujo com tiros para cima. É um absurdo, infelizmente. Como é que você vai comemorar a vitória de seu candidato dando tiro para cima? Né? Muito legal. Só que não. E não fica só por aí não, tá, gente? Bolsonaro assinou o termo de compromisso, atestando que combaterá o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a ideologia de gênero. No documento proposto pelo grupo Voto Católico Brasil e assinado por Bolsonaro, está escrito que ele deve reconhecer apenas o casamento entre homem e mulher, e que família seja aquela constituída apenas de acordo com o ensinamento da igreja: pai, mãe e filhos. Quem acredita que o Brasil ser governado por um homem declaradamente racista, misógino, LGBTfóbico é apenas mais uma bizarrice da América Latina e não compreendeu que a ameaça alcança a sua porta. E não se engane, ele pretende nos varrer do mapa, nos apagar, nos expulsar do país ou nos prender e coisas piores. Né? E ele já disse isso, ele já disse o que pretende pra gente, já autorizou as pessoas a nos baterem, nos marcarem, nos matarem, como tem sido feito antes mesmo, né, dele ser eleito. Muitas pessoas já falavam que Bolsonaro tá vindo e para nós LGBTs tomarmos cuidado. E houve muito mais. Vocês devem ter visto as imagens da polícia agredindo manifestantes pró-Haddad, como o caso da mulher em Salvador, covardemente agredida por PMs, cuja filmagem viralizou, como as pessoas LGBT que foram agredidas, como a casa noturna LGBT em BH que foi alvo de ataques. Muita coisa aconteceu. A OAB está orientando as pessoas LGBT a se casarem ainda este ano, antes de uma possível mudança na legislação que impeça o exercício desse direito que hoje nos é assegurado. Hoje, né? Tivemos o tempo do choro. Agora é hora de juntas seguirmos na resistência contra o arbítrio e o ódio. E porque é importante nos inspirarmos, vamos a mais um papo de cinema com a nossa cinéfila preferida, Camila Mendonça. Segue o vídeo. Olá, estamos começando mais uma edição do Papo de Cinema. E nessa edição eu vou trazer um filme que não tem uma temática específica LGBT, mas sim traz uma temática mais social, que se assemelha ao que a gente está vivendo no país atual. Né? É um filme que chama Onda, é um filme alemão de 2008, que conta a história de um professor que foi designado para dar aula sobre autocracia. E ele decide falar sobre autocracia de uma forma prática. Então, ele diz para os alunos para eles formarem um grupo fascista dentro da escola. E a partir daí, desse processo, a gente vê a mudança desse grupo de alunos em relação a eles mesmos, com a família, com a cidade, na própria escola, né? E esse impacto também para esse professor, porque ele se vê ali num lugar de poder, e era um professor que era super querido por todo mundo da escola, e quando ele se vê no poder, ele se vê
de uma forma totalmente diferente do que ele era antes. Então, eu quis trazer esse filme porque, infelizmente, a gente está vivendo uma época no país muito complicada, porque a gente vê aí, já está instalado um discurso do ódio e uma violência muito grande, mas esse ódio, essa violência, eles já estão instalados. E isso começa a gerar o medo que nós já temos do que pode vir. Né? A gente conversa com amigos, principalmente amigos e amigas que são LGBT, eles falam desse medo, né, de o que pode acontecer, né, com a gente, com essa violência. Então é um filme que retrata um pouco desse formação e crescimento do que é um grupo fascista. Então é um filme que traz um relato muito grande, então, do que nós estamos vivendo e esse medo do que está por vir diante de um grupo que tem umas ideias que são dentro do discurso do ódio. Então fica uma indicação para essa edição, o filme alemão A Onda. E a gente se vê no próximo Papo de Cinema. Isso aí, Camila, arrasa, como sempre, linda, maravilhosa. Beijo pra você, saudades. Temos que marcar um papo de cinema presencial, né? Mais pra frente, aí, quem sabe. Camila, para quem não sabe, é psicóloga e sua classe, segundo a revista Exame, tem relatado a piora na saúde mental da população brasileira com as eleições. Admar Orne, integrante da Sociedade Brasileira de Psicanálise no Rio de Janeiro, afirmou que 80% dos seus pacientes expressam um sofrimento relacionado com a eleição. O que é muito, né, segundo o psicanalista. Seus pacientes sentem uma angústia crescente porque estão diante do desconhecido, evocando um ambiente perigoso, inclusive um medo terrível de um retorno de um regime de extrema-direita, né, que, como foi o da ditadura militar de 64. Ele afirma que amizades antigas foram desfeitas, surgiram grandes conflitos nas famílias e no trabalho também, o que piora a saúde mental das pessoas. O psicólogo Antônio Alberto Rito diz estar com a agenda cheia com esses pacientes novos que procuram, com angústia e muito medo, seu consultório. Afirma que em quase 20 anos de profissão foi a primeira vez que vivenciou isso. Esse clima de polarização, de negação do outro, né, de raiva muito forte entre os pacientes, seja eleitores, né, do eleito ou do Fernando Haddad. O terapeuta contou que uma paciente chegou a dizer que se ele não votasse no Bolsonaro, não viria nunca mais, ou seja, ela nunca mais ia no consultório dele, né? É louca. O psicólogo explica que os pacientes chegam a essas consultas com sintomas como alteração do estado de ânimo, insônia, pesadelos, crises de bulimia, entre outras coisas. Admar Orne constata, por sua vez, somatizações como problemas de alergia ou gástricos, ou reativação de ataques de pânico que tinham já sido superados, né? Buscar ajuda profissional é muito importante. Paralelo a isso, caso você queira se conectar com a rede de apoio e acolhimento, conte com o Coletivo Bill, que é o coletivo de mulheres bissexuais e lésbicas. Temos feito rodas de acolhimento aqui no Vale do Aço. Caso você seja de outro local, busque ações parecidas perto de você. E se você não encontra, né, se você está com dificuldade de acessar isso aí, manda mensagem para a gente que a gente vai tentar ajudar a te conectar com os grupos que estão perto de você. E falando nisso, você deve ter visto a imagem com os dizeres "ninguém solta a mão de ninguém", né? Que viralizou no país. A imagem é criação de uma tatuadora mineira. Segundo dados do Gueledés, o desenho que retrata uma rosa e mãos dadas tomou conta das redes sociais após a eleição do coiso. Tereza Nargielli, de 30 anos, criadora da imagem, conta que tomou um susto quando percebeu que estava no Trending Topics. A frase foi dita pela mãe de Tereza anos atrás. Segundo a tatuadora, ambas atravessavam um momento difícil em suas vidas pessoais, mas o país também passava por dificuldades. Aí ela virou para a filha e disse: "Ninguém solta a mão de ninguém".
Contou Tereza pra gente, ó. Contou Tereza. O desenho, que já havia sido divulgado na internet semanas antes, foi publicado novamente por Tereza às 17 horas do domingo, dia 28, quando a votação foi concluída em grande parte do país. Horas depois, a artista começou a ver que um monte de gente famosa tinha publicado e afirmou que a ideia do desenho é que seja compartilhado mesmo, que chegue a muita gente. Bruna Marquezine, Pablo Vittar, Henrique Dias, Bruno Gagliasso, Mônica Iose, né, foram alguns dos famosos que compartilharam o desenho. Tereza disse que acha que viralizou porque o desenho representa conforto, que não estamos sós, que tem gente perto e que a gente pode contar sim um com o outro. Tamo junto e misturadas. Convidamos vocês ainda para acompanhar o web seminário sobre a saúde da população LGBT, que será realizado nos dias 5 e 6 pelo Comitê Técnico de Saúde Integral LGBT, em parceria com a UFMG. Para saber como participar, acesse a descrição deste vídeo no nosso canal do YouTube, youtube.com/coletivobil. E vamos, né, gente, ficando por aqui, que tristeza. É importante que a gente diga que sim, aconteceu o pior e o fascismo ascendeu ao poder por meio das eleições. Sim, o ódio saiu do armário e está se intensificando. A gente sabe que muita gente com medo, que tem muita gente mesmo com medo, mas vocês não estão só. Nós não estamos, né? Conte com o JBuild, conte com o Coletivo Bio. E sempre existiu LGBT em todos os períodos históricos que se tem registro. Tinham pessoas LGBT, ainda que não se usasse essa nomenclatura, né? Mas durante muitos momentos fomos perseguidas, mas resistimos e chegamos até aqui, mais fortes do que antes. Como disse uma postagem nas redes sociais, a festa LGBT não acaba nunca. Não duvidem disso. E esse foi mais um JBuild, o seu jornal LGBT. E ninguém solta a mão de ninguém, hein, galera? É isso aí. Nossa, tem flash.